Pastor Kleber, por favor, vem aqui. Hoje seremos abençoados com uma palavra. Em nome de Jesus. Obrigado, meu amor. Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Eu entendi o recado aí, ó. Pega meu celular. Glória a Deus. Você já disse para esse irmão abençoado, essa irmã abençoada que está perto de você, que é muito bom vê-lo aqui? Você já disse isso? Como é bom ver você aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar nessa manhã com vocês sobre algo que Deus colocou no meu coração durante essa semana. E eu tenho convicção que vai abençoar as nossas vidas. Vocês estão prontos? Vamos orar. Senhor, eu quero me colocar mais uma vez diante da Tua presença. Nós oramos nesse momento para que a Tua palavra possa edificar as nossas vidas, possa nos abençoar. Nós oramos para que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações enquanto meditamos na Tua palavra, ampliando dentro de cada um de nós a revelação e o entendimento. Eu oro, Deus, para que a Tua palavra possa nos trazer direções, possa trazer realmente aquilo que está no Teu coração para cada um de nós nessa manhã. Fale com a gente de maneira coletiva, mas também fale de maneira personalizada, de maneira individual. Pai, nós clamamos pela Tua presença aqui, que continue a fluir em nosso meio. O Senhor é adorado neste lugar, não temos outro Senhor além de Ti, e nós clamamos que o Espírito do Senhor trabalhe em nossas vidas enquanto mergulhamos na Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. Eu quero falar sobre o poder da bênção do Senhor. Hoje eu fui cobrado pela manhã, cadê o nosso cafezinho, né, que a gente sempre coloca ali na mesa. Olha só, o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos reformando a cozinha. Então, nós tiramos todo o piso lá da cozinha, estamos reformando aquele espaço para ficar melhor para nós. E por conta disso, né, a gente não conseguiu fazer o café. E aí o pessoal falou, mas tinha que ter trazido de casa. Realmente, foi uma falha nossa. Então, se no próximo domingo ainda não estiver liberado a cozinha, a gente se organiza e traz um cafezinho de casa, que é sempre bom ter um café. Quantos amam café aqui? Café é de Deus, né, irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 3. A palavra diz assim, ó, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Meus irmãos, essas bênçãos espirituais, elas não são hipotéticas, não são possibilidades. O que a palavra está afirmando é que em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Você pode dizer amém? Você crê nisso? Isso é uma realidade que diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Nós já fomos, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas o que seriam essas bênçãos? Vamos citar algumas delas. Em Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados e não há mais condenação. Em Cristo, temos a vida eterna. Em Cristo, toda maldição é quebrada. Em Cristo, podemos prosperar, conquistar, realizar. Em Cristo, nenhum levante do inferno, nenhuma palavra de encantamento pode nos destruir, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos forças para vencermos nossas guerras. Em Cristo temos a paz que excede todo entendimento. Em Cristo recebemos provisão em todas as nossas necessidades. Você crê nisso? E o que eu quero enfatizar nessa manhã, meus irmãos,
é que se a mão do Senhor está sobre nós, se a palavra está afirmando isso sobre nós, se andarmos em sua presença com fidelidade, que é o nosso tema desse mês, não importa o lugar, não importa as circunstâncias, a verdade é que as bênçãos do Senhor vão nos acompanhar e nos fazer prosperar em tudo o que fizermos. Em todos os nossos caminhos. A Bíblia diz que José, mesmo como escravo no Egito, ele manteve a sua fidelidade ao Senhor, o seu coração temente ao Senhor, e por isso, tudo que ele fazia prosperava. Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Quando você lê a história de José, você vai encontrar essa citação. O Senhor estava com ele, tudo que ele fazia prosperava. E quando nós lemos Gênesis capítulo 26, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, em Gênesis capítulo 26, vai nos mostrar um momento da vida de Isaac, que mais uma vez exemplifica o poder da bênção do Senhor sobre a vida de um homem. Mas antes de lermos Gênesis capítulo 26, pode abrir em Gênesis capítulo 26, mas eu quero citar o que está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 11, que diz o seguinte: depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Diga comigo, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-lahai. E assim, irmãos, como fizera com seu pai Abraão, que Abraão foi abençoado por Deus e por isso ele viveu o que viveu, a palavra aqui está afirmando, Deus abençoou quem? Isaque. Agora, leia comigo Gênesis capítulo 26, versículo 1 ao versículo 6. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, porque procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos. Isaque cresceu vendo o poder da bênção do Senhor sobre a vida do seu pai. Ele viu o quanto vale a pena ouvir e obedecer à voz do Senhor. Então ele cresceu nesse ambiente, vendo o quanto seu pai desfrutava do favor e da bênção do Senhor. E o segundo ponto que eu quero colocar para nós aqui, em razão da fome, como nós lemos, que se estabeleceu na terra, Isaque sai com o objetivo de ir para o Egito. Sim ou não? Nós lemos isso. Ele estava com o propósito de ir para o Egito, mas no meio do caminho, ele para em Gerar, e aqui o Senhor fala com ele. Eu quero novamente ler o versículo 3. Fique nesta terra, olha a direção do Senhor. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você, eu a abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Preste atenção. Todo homem, toda mulher que deseja viver debaixo da bênção de Deus, precisa aprender a dar ouvidos à palavra do Senhor. Precisa estar disposto a abrir mão dos seus próprios planos para viver os planos do Senhor. Naturalmente, quando nós lemos aqui, Isaque, ele sai com um plano, e um plano bom. Ele queria a solução mais fácil, ir para o Egito.
fazer o trajeto que o seu pai já havia feito uma vez. Mas Deus queria abençoá-lo em Gerar. Muda o plano, muda a direção. Sabe, meus irmãos, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus e cremos que estamos debaixo da bênção dEle, Ele nos fará viver coisas que a princípio não fazem sentido, mas a nossa fidelidade, a nossa obediência vai manifestar a bênção do Senhor em nossas vidas. Você crê? O grande detalhe é que muitas vezes nós sabemos que somos abençoados, mas chegamos diante do nosso Deus já formatados, com um plano estabelecido. Eu vou fazer isso, eu vou fazer essa faculdade, eu vou fazer essa coisa aqui, eu vou tomar essa direção, eu vou fazer isso e aquilo, mas nós nos esquecemos de uma coisa. É isso realmente que Deus está estabelecendo sobre você? O plano de Isaac era bom, ele estava indo para o Egito. Ele falou, bom, eu chego lá com a minha mudança. Detalhe, ele já era muito rico, porque ele herdou tudo do seu pai, então ele estava indo para lá, atrás de uma provisão, de um ambiente mais confortável. Mas ele para em Gerar. O Senhor fala, olha, eu não quero que você chegue no Egito, eu quero que você pare aqui. É aqui que eu quero que você se estabeleça por um tempo, e neste lugar eu te abençoarei. Eu quero dizer, meus irmãos, mais uma vez, que quando nós obedecemos, quando nós entendemos que a bênção dele está sobre nós, escute isso, não importa o lugar, não importa as circunstâncias, se ele está com a gente, nós seremos abençoados. Amém, gente? Leia comigo agora o versículo 12 e versículo 15. Salte lá para o versículo 12 aí do mesmo capítulo. Olha porque eu digo isso com tanta segurança. Lendo o que aconteceu aqui, a palavra diz assim, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Mais uma vez, imagine isso comigo. Como eu falei, Isaque já era rico porque havia herdado os bens do seu pai, mas agora ele está construindo a sua própria riqueza, vivendo a sua história com Deus, vivendo a sua experiência com Deus, aprendendo a ouvir e a obedecer a palavra do Senhor. E a Bíblia está dizendo que o fato do Senhor ter abençoado Isaque, ele semeou e viveu uma colheita extraordinária. E se você continuar lendo o texto, vai nos mostrar que não apenas a colheita foi excelente, mas onde ele cavava poços, encontrava água, ou seja, tudo que ele fazia prosperava. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, porque o mesmo Deus que abençoou Abraão e Isaque é o mesmo Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então eu quero liberar sobre a sua vida, meu irmão, que você vai semear e vai colher. Eu quero liberar sobre a sua vida que você vai cavar e vai encontrar água. Não vai faltar provisão, não vai faltar livramento, não vai faltar alegria, não vai faltar experiências com o Espírito Santo, não vai faltar milagres. Você crê nisso? Mas eu também preciso te alertar que não vai faltar gente tentando entulhar os seus poços, não vai faltar oposição, não vai faltar gente tentando te desviar do caminho, te desanimar, não vai faltar gente tentando te afrontar. Você pode dizer amém também? A guerra, meus queridos, ela não é contra carne e sangue, mas ela acontece com carne e sangue. Muitas vezes, o Satanás vai usar pessoas para afrontar, invejar, desanimar,
lançar palavras para ferir o nosso coração. Mas se o nosso coração permanecer na presença do Senhor, queridos, fiel, em obediência, nada poderá deter a bênção do Altíssimo se manifestar em nossas vidas. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, que Abimeleque, o rei dessa terra onde Isaac estava, movido por inveja, ele expulsa Isaac de Gerar. E Isaac, ao sair, ele se estabelece no vale de Gerar, ou seja, ele fica ali por perto. Porque lembra da instrução que Deus havia dado para ele? Fica nessa terra. Não era para ele sair daquela região, porque ele tinha uma ordem do Senhor. E mesmo debaixo da perseguição, ok, Abimeleque, você não quer que eu fique aqui? Ele pegou toda aquela mudança dele e se colocou ali próximo, no vale de Gerar. E aí ele tenta tocar a sua vida, mas a perseguição continua. Porque todo poço, tudo que os pastores de Isaac faziam, os pastores de Gerar invejavam. Então, cavavam um poço, encontrava água, os pastores de Gerar iam lá e falavam, não, esse poço é nosso, está na nossa terra. E brigavam, entulhavam e a perseguição continua. Agora, pensa comigo, eu fiquei meditando, você ter que lidar com o desconforto da mudança. Quantos aqui já fizeram mudança? É gostoso, gente? É horrível. Eu não gosto. A gente muda por obrigação, necessidade, alguma coisa do tipo. Ninguém está assim um dia, assim, com a casa tudo em ordem, olha assim para a esposa e fala, vamos mudar? Ninguém faz isso. Você muda ou porque o aluguel ficou caro demais, ou porque pediram a casa, ou porque você está indo para um lugar melhor, enfim, N situações. Mas mudança é algo que gera desconforto. Agora você imagina, a gente vê Isaac mudando, parece que foi fácil, assim, ele desarmava a tenda e saía assim procurando um lugar para se estabelecer. Não, irmãos, era muito rebanho, eram muitos servos, era muita coisa envolvida. Então você imagina, ele está já saindo lá da sua terra de origem por conta de uma fome, por conta de uma crise. Aí no meio do caminho o plano dele muda, ele fica em Gerar. Aí quando ele pensa que está tudo em ordem, ele está tendo uma colheita abundante, as coisas indo bem, aí o pessoal movido por inveja começa a persegui-lo e tudo, expulsa ele da terra, aí ele vai para o vale de Gerar e fala, bom, aqui, ok, agora eu vou começar a tocar minha vida de novo. Aí não, a perseguição continua. Imagina ele lidando com esse desconforto da mudança, uma mudança forçada. Mas o que me impressiona é que o homem abençoado por Deus, Isaac carregava uma palavra, Isaac carregava a bênção de Deus, o Senhor o abençoou, e ele andando em obediência e fidelidade, mesmo ele sofrendo perseguição, mesmo os homens tentando entulhar os seus poços, mesmo os homens tendo inveja dele, mesmo os homens tentando impedir a prosperidade de Isaac, mesmo tudo isso acontecendo, nada podia deter a prosperidade e a bênção de Deus sobre a vida de Isaac, porque sobre ele havia uma palavra de Deus. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que se nós carregamos, se nós cremos de verdade nessa palavra, que já somos abençoados em Cristo Jesus, e se nós andamos em obediência e fidelidade a Ele, não tem palavra de encantamento, não tem feitiçaria, não tem obra de macumba, não tem palavra de familiar, não tem palavra de patrão, não tem palavra de amigo do trabalho que pode impedir você de avançar no propósito e na bênção do Senhor em sua vida. Essa é uma verdade que nós precisamos firmar em nosso coração. Você crê? Versículos 23 e 25. Quero que você leia comigo. Vamos lá para o quase final do capítulo. Dali, Isaac foi para Berseba, ou seja, ele mudou novamente. Naquela noite, versículo 24, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão.
Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Mais uma vez eu quero enfatizar, não tem como amaldiçoar ou paralisar aquilo que Deus abençoou. Não tem como. Assim como não tem como abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Isaac carregava essa palavra, Isaac carregava a bênção do Senhor. Não era o lugar que abençoava Isaac, mas era Isaac que abençoava o lugar. Deixa eu dizer algo para todos nós, Igreja de Jesus, que já somos abençoados em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Não é o teu local de trabalho que te abençoa, é você que abençoa o teu local de trabalho. Não é o lugar que te abençoa, é você que abençoa o lugar. E sabe que meu olho brilha, porque mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo do desconforto de mudanças forçadas, sabe, quando ele, mais uma vez a palavra afirma sobre ele, o Senhor fala com ele, fala, olha, eu te abençoarei, eu estou com você, não tema. Sabe, querido, Isaac podia começar a questionar o Senhor. Deus, eu estou só obedecendo a tua palavra, olha o que esse pessoal está fazendo, perseguindo. Eu cavo um poço, encontro água, eles vêm e tomam, e essa briga toda. Mas não é isso que nós lemos. Sabe o que Isaac fez? Construiu um altar em adoração ao Senhor. Meus irmãos, o homem e a mulher que entende que em Cristo ele já está seguro da sua eternidade, ele já está seguro da bênção e do favor do Senhor. Não importa a circunstância, ele não deixa de construir um altar de adoração ao seu Deus. Porque ele sabe de onde vem o teu sustento, ele sabe de onde vem a sua provisão, ele sabe de onde vem o seu livramento, ele sabe de onde vem a sua vida. Está difícil o teu momento, está difícil a sua estação, nós mudamos a estação, saímos do inverno e estamos na primavera. Eu quero profetizar sobre você que você vai florescer. Não deixe de construir um altar de adoração ao Senhor. Não deixe de confiar na palavra que Ele tem sobre a sua vida. Eu gosto muito, já citei isso várias vezes, de lembrar a conversa que eu sempre tenho com a minha gerente lá de Andradina, Paula, a maioria de vocês conhecem. Um dia eu trarei ela aqui para contar um pouco sobre a vida dela. Irmãos, é uma moça uma senhora já, uma senhora moça, né? Vamos colocar assim, que tinha tudo para ter uma vida amargurada, tinha tudo para ter uma vida revoltada com Deus, mas ela decidiu se apegar à palavra do Senhor. Ela decidiu colocar a amargura debaixo do tapete, falou, não quero mais isso daqui para a minha vida, e ela abraçou a palavra de Deus. Irmãos, eu posso contar porque isso ela vai falar abertamente. Quando ela era jovem, a mãe dela colocou para fora de casa. E sabe quem cuida da mãe dela hoje? Ela, há 20 e poucos anos. Ela tem uma história que eu não quero dar spoiler, eu quero que ela venha e conte para vocês, mas você começa a falar assim, pronto, eu acho que eu teria acabado com a minha vida. Mas ela escolheu entender e no seu coração crer que em Cristo Jesus ela é abençoada. E hoje ela vive feliz, realizada em Deus, apaixonada por Jesus, apegada a Deus. Ela cuida da sua mãe há 20 e poucos anos. E detalhe, eu vou falar isso porque ela me permite falar. Ela tem outros irmãos que sequer manifestam cuidado ou ligam para a mãe para falar se está viva ou morta. E quando pergunta para a mãe, sabe qual que é o filho preferido? Ela cita outros, menos a Paula. Que cuida dela todos os dias.
Sabe como alguém consegue chegar nesse lugar? Porque abraça a palavra de Deus. Abraça o que Deus fala ao seu respeito. Abraça o poder da bênção de Deus. E não fica abraçado com a perseguição, com a amargura, o que fizeram ou deixaram de fazer. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos 37. Ah, pastor, você não conhece minha vida. Talvez não na totalidade, de fato, mas o Senhor conhece. Ah, eu fui rejeitado, ah, eu fui isso, fui aquilo. Ah, minha mãe falou tanta coisa para mim ao meu respeito. Meu pai, enfim, tanta coisa me aconteceu. Tantas pessoas falaram coisas. Ah, eu estou debaixo de uma maldição. Tá nada, irmão, se você está em Cristo Jesus. Quebra essa mentira da tua vida, porque você está debaixo da bênção do Senhor. Você existe para avançar, você existe para prosperar, você existe para ter um relacionamento com teu Deus, você existe para ser feliz e realizado em Cristo Jesus. Salmos 37, versículo 1 ao 9, por enquanto. Davi dizendo: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e guarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos. Quando eles maquinam o mal, evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor, o que está escrito na tua Bíblia? Herdarão a terra. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para você. Essa promessa é para nós desfrutarmos a bênção e a fidelidade do Senhor nessa terra. É Ele que faz a nossa justiça brilhar como a alvorada e nossa causa como o sol do meio-dia. Ele conhece os dias dos íntegros e a promessa é que a nossa herança permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, porque nós enfrentamos, sim ou não? Ninguém aqui está pregando o evangelho, esqueci o termo, aquele evangelho que só é vitória, 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 não tem luta, não tem provação, não tem dificuldade, e não, irmão, isso daí é um evangelho falso, porque o verdadeiro evangelho de Cristo causa perseguição, o verdadeiro evangelho de Cristo causa momentos de dificuldade, o verdadeiro evangelho causa momentos de aflição. Pode ler a Bíblia, eu amo a Bíblia porque ela não esconde as dificuldades, ela não esconde as perseguições, ela não esconde os fracassos, ela não esconde os momentos de perda, ela não esconde, momento de luto, ela não esconde. Mas a palavra está dizendo, irmãos, que haverá um escape. Que não seremos envergonhados. Que é o próprio Senhor que fará com que os nossos inimigos não prevaleçam. Porque nós não tememos aquele que pode ferir a nossa carne, mas nós tememos aquele que pode lançar a alma no inferno. E esse Deus que nos abençoou, que é dono da nossa vida, presente e eterna,
É o Deus que está dizendo: eu tenho um escape, sou eu que cuido de você, sou eu que derroto os teus inimigos, sou eu que caminho à sua frente, sou eu que te abençoo, sou eu que te prospero, sou eu que cuido da sua família. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 22. Perdão, vamos ler do 18 ao 28. Depois a gente foca no versículo 22, para que você entenda o contexto do que Davi está dizendo. Olha o que a palavra diz aqui, ó. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre, em tempos de adversidade. Diga comigo, não serão envergonhados. Em dias de fome, terão fartura. Ó irmão, se você não quer crer nisso, te respeito. Mas eu decido acreditar. Quantos acreditam nessa palavra? Olha o que ele diz na sequência. Os inimigos, contudo, perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Por isso, meus irmãos, que você é crente, diz amém. Se você pega alguma coisa emprestado, devolva. Pague. Amém, irmãos? Aqueles, versículo 22, aqueles que o Senhor abençoa herdarão a terra, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. A sua descendência, diga comigo, a minha descendência, será abençoada. E Davi continua: desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Versículo 22 me chamou muita atenção. Se você está marcando, grife ele aí na sua Bíblia. Aqueles que o Senhor abençoa herdarão a terra, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. Identificar aqueles que o Senhor abençoa talvez seja um pouco mais fácil. Mas e aqueles que o Senhor amaldiçoa? Quem são? Queridos, são os que conhecem, mas decidiram desprezar a sua palavra. Decidiram andar segundo os seus próprios caminhos, ignoram a sua direção, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus preceitos. Conhecem, mas não consideram. E a palavra está dizendo: os ímpios serão eliminados. Mas, em nome de Jesus, nós não fazemos parte desse time, amém, queridos? Amém, queridos? Sabe, quem anda debaixo do favor do Senhor não teme. A palavra está dizendo, queridos, Ele vai prover, Ele vai abrir caminhos, Ele vai cuidar, Ele vai proteger. Se a pessoa envelheceu e não está vivendo debaixo do favor do Senhor, é porque em algum momento ele pegou um caminho que não era o que Deus tinha para ele. É porque em algum caminho, em algum momento, ele desobedeceu, ele foi para o Egito ao invés de ficar em Gerar. Porque está dizendo a palavra de maneira muito enfática.
Aqueles que andam no caminho, aqueles que andam, que confiam no Senhor, que colocam a sua vida diante dEle, que andam debaixo da palavra dEle. Meu irmão, é Deus que está falando, não é palavra de homem. Deus está dizendo, passos desse homem serão firmados. A descendência desse homem será abençoada. Por isso que a gente precisa colocar em nosso coração, irmãos. Se Ele diz que nos abençoou, é nisso que eu vou me apegar. Se Ele disse que eu preciso andar em obediência e fidelidade a Ele, é isso que eu vou decidir fazer. Porque eu estou construindo uma vida debaixo da palavra dEle, não debaixo do que eu acho, do que eu penso. Tem muita gente que cresce frustrado, porque tomou decisões fora da direção do Senhor. Então, se é o teu caso, porque isso pode acontecer, a gente vacilou, desobedeceu, o nosso posicionamento é: Senhor, me perdoa, porque hoje eu quero retornar para o lugar debaixo da tua bênção, eu quero retornar para um ambiente de confiança na tua palavra, eu quero retornar para um lugar onde eu sei que o Senhor está comigo e tudo que eu fizer estará debaixo de um respaldo do Senhor, debaixo da bênção do Senhor. Quantas pessoas fizeram faculdade que Deus não tinha para fazer? Fizeram porque estava na moda. Fizeram porque vou fazer isso daqui porque vai dar dinheiro. Você perguntou para o Senhor se era realmente o que você tinha que fazer? Quantas pessoas abriram negócios? Porque, nossa, eu vou ficar rico com isso. Tá, mas Deus tinha para você ser empresário? Quantas pessoas tomaram decisões e depois colocam na conta de Deus? Quantas pessoas casaram errado? Porque não levaram em consideração os preceitos de Deus. Quantos estão me entendendo? Vocês estão me olhando com um olhar assim, assustados. Essa semana, eu soube de uma situação que exemplifica muito isso. Porque quando a palavra diz, queridos, lá em Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas, quantos conhecem esse versículo? Eu acredito que você pode citá-lo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam debaixo do favor da bênção de Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando a palavra está dizendo isso, é uma verdade, sim ou não? Sim ou não? É uma verdade. Essa semana chegou para mim um conhecimento de uma moça, que ela estava com um casamento marcado, tudo pago, tudo resolvido, todos os profissionais contratados. E aí chegou ao meu conhecimento que há uma semana do casamento ela descobriu que o seu noivo não era o que dizia ser. Não era fiel como dizia ser. Não era o homem que dizia ser. E é uma pessoa temente a Deus. Ela teve coragem de cancelar o seu casamento. Há uma semana, irmãos, do casamento. Mas sabe por que ela fez isso? Por obediência e fidelidade. Porque ela escolheu viver debaixo da bênção de Deus do que sustentar um orgulho e entrar numa furada. Isso é viver debaixo da bênção. Isso é viver em obediência e fidelidade. Isso é viver debaixo do favor. Deus mostrou para ela: não entra nesse relacionamento, não entra nesse casamento que vai ser furado. Há uma semana, irmãos. Não é uma decisão fácil, vocês concordam comigo? Mas ela retrocedeu. Eu estava essa semana ouvindo testemunho, acho que foi essa semana, eu estava ouvindo o testemunho daquele ex-jogador de futebol, Neto, zagueiro, que sofreu o acidente lá com a Chapecoense, né? Foi um dos sobreviventes, um dos 6 sobreviventes. Ele estava testemunhando e aquilo me chamou muito a atenção. O acidente, irmãos, Deus não tem nada a ver com aquilo, porque aquilo foi negligência do pessoal que não abasteceu o avião, tá? Então foi uma tragédia mesmo. Mas por um propósito, por algum desígnio de Deus, esse ex-jogador sobreviveu, Neto, mais outros 5. E ele estava testemunhando o seguinte: ele foi o último a ser encontrado
debaixo de uma das turbinas do avião. E, logicamente, muito machucado, já o tinha como morto. Ele foi encontrado, acho que depois de 6 horas do último, né, que foi resgatado. Então, ele chegou no hospital depois do resgate, ficou vários dias em coma, desacordado, enfim. Quando ele recobrou a mente, o seu consciente, os médicos chegaram e disseram para ele, né, o que havia acontecido. E ele estava um pouco ainda questionando, né, querendo saber o que tinha acontecido na final, imaginando que ele tivesse se machucado no jogo e querendo saber se tinha ganhado ou perdido o campeonato. Eles estavam indo para uma final da Sul-Americana, lá na Colômbia, e aquela história toda. E aí os médicos, a família tentou poupar, mas os médicos chegaram e falaram a realidade para ele. Falou, aconteceu um acidente, tal. E ele ficou muito chocado, naturalmente, né? Perdeu todos os seus amigos, a tragédia e tudo mais. E ele começou a questionar Deus. Falou, Deus, eu não posso chegar numa final de campeonato. Porque quando eu jogava pelo Santos, antes de ir para a Chapecoense, ele jogou no Santos. Quando ele jogava pelo Santos, numa final de campeonato, ele sofreu ele se machucou e precisou fazer uma cirurgia meio que de urgência e colocou meu Deus, como que chama? Uma placa aqui na cervical. E aí, beleza, ele não pôde jogar a final pelo Santos. Perdeu a final, e aquilo foi para um jogador profissional, a final do campeonato, irmão, é o máximo, é a conquista. E ele ficou fora. E aí, mais uma vez agora, na final, pela Chapecoense, acontece a tragédia. Ele começou, Deus, então eu não posso chegar na final de nenhum campeonato, porque eu chego, acontece alguma coisa, e aí ele conversando ali com Deus, mas, né, tentando, enfim, se acertar com Deus, triste pela tragédia. Os médicos chegaram no quarto e disseram para ele, olha, Neto, você só sobreviveu porque você tinha essa placa na tua cervical. Ou seja, irmão, aquilo que aparentemente, em 2013, 2014, ele perdeu um campeonato, aquela placa foi o motivo, no acidente ali do avião, ele não ter morrido. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Isso é ou não é cuidado? Isso é ou não é um detalhe da parte de Deus? Irmãos, quando nós andamos diante dele, debaixo dessa bênção, nós abençoamos a circunstância. Nós abençoamos o lugar. Tem coisas que acontecem. Você começa a olhar, pelo olhar natural, você fala assim, parece que Deus estava de sacanagem com Isaac. Porque foi Deus que pediu para ele ficar ali, sim ou não? E como que está acontecendo um monte de perseguição? Como que está acontecendo um monte de gente tentando entulhar os poços dele? Mas porque Deus estava movimentando a vida de Isaac. Porque ele também, era só por um tempo que ele devia ficar ali. Deus estava movimentando a vida de Isaac e mostrando para ele que não importa a circunstância, se a bênção dele está sobre, irmão, não tem para ninguém. Eu quero liberar mais uma vez sobre a tua vida, irmão. Eu quero relembrar uma verdade que está dita sobre você. A palavra está nos afirmando que Ele já nos abençoou. Não é que Ele vai nos abençoar. Você já é abençoado. Você já é abençoado em Cristo Jesus. A mão do Senhor está sobre você. Quero chamar o pessoal aqui para a gente ministrar uma canção que Deus tem falado ao meu coração, e ela é muito verdade sobre isso que nós estamos aqui ministrando. E eu quero que você fique aí no teu lugar mesmo, não precisa se colocar de pé agora não. Mas eu quero que você ouça essa canção e coloque essa verdade no teu coração. Que seja qual for o momento, a tua estação que você está passando e vivendo, saiba de uma coisa, Deus está cuidando de você. A bênção dele está sobre a sua vida. Não abandone a fidelidade, não se desvie dos preceitos, não negocie a verdade. Não aceite uma outra palavra em teu coração, a não ser aquilo que ele está afirmando sobre você. Que você é abençoado, que você é filho, que você é filha, que você carrega a presença dele. Você crê nisso? Você crê nisso, irmãos? Você existe para frutificar. Você existe para ser abençoado. Você existe para ser uma extensão do favor de Deus nessa terra. Você só não vive isso se você não quiser.
se você quiser trilhar o caminho dos ímpios. Mas se você escolher, irmãos, no teu coração falar, Deus, eu quero estar debaixo desse favor, debaixo dessa bênção, não tem como ser diferente. Jeremias capítulo 17. Eu quero ler isso com vocês. Jeremias capítulo 17, versículo 5, a palavra diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade, ou seja, da força do teu braço, a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Sabe, tem gente que acha que controla a sua própria vida, tem gente que acha que é a sua inteligência que o faz prosperar, tem gente que acha que é a sua formação que vai te dar alguma coisa. Irmão, isso é como a relva do campo, existe hoje, amanhã pode não existir mais. Jesus, a palavra de Deus está dizendo, maldito é o homem, amaldiçoado é o homem que faz do seu braço a sua força, que confia em si mesmo, que se afasta do Senhor. Mas aí ele diz, olha, versículo 7, mas bendito, abençoado, você pode se colocar de pé? Vamos lá, vai, se coloca de pé. Abençoado é o homem, abençoado é a mulher, que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Será que você pode dizer comigo nessa manhã, minha confiança está no Senhor, por isso eu sou bendito, eu sou abençoado. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nunca deixará de dar fruto. Eu quero falar sobre nós nessa manhã, que nós vamos florescer, que nós daremos frutos em qualquer estação, porque a bênção do Senhor, a mão do Senhor está sobre nós, está sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Irmão, creia nessa verdade, creia nisso, é a palavra dele. Quantos confiam no Senhor? Sobre você está o favor dele.